Hoje em dia, muitas pessoas ao nosso redor querem receber o perdão dos pecados. Muitas orações, nas quais as pessoas batem no peito e dizem: Senhor, sou um pecador. Confessando e se arrependendo, estão ascendendo ao céu todos os dias. Porém, é dito que há orações que Deus ouve e orações que Ele não ouve. Portanto, em Jeremias capítulo 31 diz: Farei uma nova aliança e porei a minha lei em suas mentes. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus fez a promessa de fazer a nova aliança como uma ponte que liga Ele e seu povo. Além disso, essa nova aliança não foi estabelecida por ninguém além de Deus, que tem a autoridade de perdoar pecados. Isso significa, aquele que guarda essas coisas é realmente aquele que crê em mim. Deus fez distinção entre os que creem e os que não creem. Hoje, aqueles que frequentam a igreja dizem: todos nós cremos no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E nós cremos em Jesus. Mas entre as palavras de Jesus estão: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles dizem: nós cremos. Mas Jesus diz: nunca vos conheci. O que existe no meio disso? Tornou-se evidente que a iniquidade estava entre eles. Então, para quem Jesus diz: eu os conheço, para as pessoas que guardam a verdade da Páscoa da Nova Aliança, ele diz: eu os conheço. Por que isso? A razão para isso é que eles estão fazendo exatamente como Deus ordenou. Não é porque vocês não são o meu povo, que vocês não guardaram a minha aliança, os meus estatutos e as minhas leis, e não os seguiram. É por isso que eu não os conheço. Eles disseram: nós cremos, mas Jesus julgou que eles não acreditavam nele. 2000 anos atrás, na época do Filho, Jesus demonstrou a muitos que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele poderia ter simplesmente dito: levanta-se, paralítico, seja curado. Mas ele disse: teus pecados estão perdoados, para mostrar que ele podia exercer a autoridade de perdoar pecados, mesmo enquanto estava em carne nesta terra. Nesta última época do Espírito Santo, em que nome podemos confiar para receber o perdão de pecados? Quem de fato pode perdoar os nossos numerosos pecados no céu? Eu não creio no Pai e na Mãe, mas porque comi o pão da Páscoa e bebi o vinho, eu posso entrar no céu. Tal aliança não pode existir excluindo aquele com quem a aliança foi feita. Os fariseus e os mestres da lei foram descritos como legalistas, porque pensaram que era suficiente apenas guardar os decretos e as leis, excluindo Jesus, o Salvador. A razão pela qual a lei existe é porque Deus existe. Não é verdade que a lei da nova aliança se torna eficaz quando tememos corretamente a Deus, que veio a esta terra em carne? Assim, a Páscoa da nova aliança foi dada a nós na época do Espírito Santo para nos permitir receber o perdão de pecados. Por mais de 1600 anos, ela foi pisoteada por Satanás e estava destruída. Mas Cristo Ansang-hong a restaurou uma por uma. Ele restaurou todas as leis e regulamentos que foram despedaçados e quebrados. Além disso, ele fez uma aliança conosco. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue receberá a remissão de pecados. Mas também, o que ele nos concederá? Ele partiu tendo estabelecido uma aliança da verdade conosco, prometendo conceder até a vida eterna. Porém, a aliança da verdade não é estabelecida apenas pelo Pai. É necessário ter fé tanto no Espírito quanto na noiva, para que o perdão de pecados e a salvação sejam cumpridos na época do Espírito Santo. Na época do Pai, Deus Jeová. Na época do Filho, Jesus Cristo. E na época do Espírito Santo, o Espírito e a noiva aparecerão e no fim darão a água da vida a toda a humanidade, já que a água da vida
é descrita como uma fonte de água que jorra para a vida eterna, o que é basicamente vida eterna. A vida eterna é alcançável através da nossa fé em Deus o Pai e em Deus Mãe. Se alguém disser, eu vejo que a Páscoa, o dia de sábado e todas as festas estão corretas de acordo com os sermões dos pastores, mas eu não posso crer no Pai e na Mãe. No final, essa pessoa acaba não acreditando em nada. A aliança se torna eficaz apenas quando o Pai e a Mãe existem. No livro de Atos, capítulo 16, após um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas da prisão se abriram, o carcereiro temeu que os prisioneiros tivessem escapado e estava prestes a se matar porque ele pensou que tinha falhado em seu dever. Paulo e Silas disseram, não se machuque, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então ele pensou, vendo todos esses eventos acontecerem, eles não são como qualquer um. Que tipo de Deus eles estão servindo? Ele perguntou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo complicou a explicação da Páscoa da Nova Aliança e suas regulamentações. O que ele disse? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Vocês devem crer em Deus. Nós cremos que guardar o sábado e a Páscoa pode levar à salvação. Porque quem disse essas palavras a nós? Deus. Para que servem a Páscoa e o dia de sábado se Deus não existe? Isso é sem sentido. Deus deve existir. Nosso objeto de fé deve ser Deus, não a lei sendo priorizada. Antes de Deus nos ordenar guardar a lei não tinha efeito, valor ou vida. Porém, quando Deus ordenou que seus filhos guardassem as leis e os regulamentos da nova aliança, dizendo, se você fizer isso, eu perdoarei os seus pecados. Foi a partir desse ponto que esses estatutos ganharam significado. Não é assim? Por favor, pensem cuidadosamente. Imaginem um rapaz e uma moça. Antes de se casarem, eles não eram nada um para o outro. Eles são estranhos um para o outro, certo? Uma vez estranhos, quando fazem uma aliança e têm a cerimônia de casamento, o relacionamento deles se torna significativo. Se uma criança nasce para eles, isso se torna uma relação familiar inquebrável, certo? Leis, regulamentos e ordenanças têm uma relação semelhante a essa. Todas as instituições da nova aliança que guardamos ganham vida desde o momento em que Deus as ordena. Assim como diz em Mateus capítulo 7, eles pensam que creem, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Eles recontam seus impressionantes currículos religiosos, mas aos olhos de Jesus, não era a fé a qual Deus havia prometido a salvação. Hoje, a maioria das igrejas tem sua própria versão da fé. Damos infinitas graças e glória ao Pai Celestial An-Sang Hong e à Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra na época do Espírito Santo, nos chamando para a fé da aliança prometida por Deus e para nos conceder o perdão de pecados.